Sabemos que o doutor Enéas era o cara mais sincero da época, né? Só que algumas coisas eu discordo do Enéas. A primeira, ele fala que para ser um presidente a pessoa tem que realmente conhecer de fato, é, tem que ter uma educação, um nível superior, tudo isso. Tudo bem, nesse ponto a gente até entende, mas observando o nosso país, os que têm esse nível de educação, o amor ao povo brasileiro não acompanha a sua educação. Ou seja, o cara entra, ele tem o conhecimento, mas ele não tem o desejo nenhum de fazer nada além do que o seu partido determina, do que o seu desejo determina. Então, exigir, né, de um presidente que tenha o intelecto, né, necessário em um país onde os intelectuais não fazem a sua parte é meio contraditório, né? Agora, se tivéssemos presidentes intelectuais, presidentes que realmente soubessem o que fazem, né, sabem o que faz, e ao mesmo tempo tivesse respeito ao trabalhador, respeito à Constituição, com certeza poderíamos exigir mais e mais dos candidatos, não teríamos toda essa parafernália não só para candidato a presidente, mas também a vereador, deputado federal, né? Nós não teríamos essas palhaçadas, né? Pessoas, palhaços que se colocam como candidatos, né, para assumir cargos importantes no nosso país. Daí nós vemos que nosso país não é levado a sério. Logo, um país que já era para ser desenvolvido, né, pela quantidade de riqueza, o Enéas fala muito bem disso, lógico que precisamos entender a realidade social do nosso país. O brasileiro, ele não cuida nem do patrimônio público, ele não tem zelo nem pelas coisas dele, você anda pela rua, é uma lixarada só. Então, o povo brasileiro precisa ser reeducado, precisa de o povo se unir, ó, não faz isso, não joga lixo aí, né? Porque quando você faz isso, você começa a cuidar do seu país, você começa a conscientizar o povo sobre o respeito que se deve ter por sua pátria. O respeito que se deve ter. E esse respeito começa a ser exigido também dos políticos. Porque o que nós vemos mais no nosso país é o de respeito ao próprio ser humano. Você chega no hospital, você não tem medicamento, você não tem emprego, os empregos que tem são de pouca remuneração, muito trabalho, pouca remuneração, né? Escalas de trabalho muito puxadas. O cara trabalha de segunda a sábado e ganha uma merreca, né? Ganha uma miséria. Isso tudo é consequência do desequilíbrio social, do desequilíbrio que nós temos no nosso país, onde os políticos fazem o que querem, né? Eles determinam as leis, eles criam leis leis sujas, leis antiéticas, né? Eu posso dizer assim, eles sabem que aquilo ali é sujo, mas para proteger, para se proteger de mais tarde não ser punido pela justiça, eles criam essas leis que beneficiam eles na cara dura, né? Aí você se pergunta, como um país como o Brasil, um país que tem floresta, um país que tem uma extensão territorial tremenda, onde se pode plantar, onde você pode industrializar, você pode ter muita coisa de qualidade, como que um país desse não chegou a se desenvolver? Por conta dessas pragas que se colocaram na política, né? Se colocaram com a permissão da gente. Então temos que exigir mais deles. Criminalizar, a corrupção tem que se transformar em crime hediondo, né? Nada de foro privilegiado, ninguém tem que ter direitos diferentes do cidadão comum, a lei tem que ser para todos. Então é hora da gente, com essa era da internet, falar a respeito do nosso país. Só que no momento nos encontramos divididos. Por quê? Porque as ideologias das pessoas estão dividindo o país. Muita gente está mais preocupada com a sua ideologia do que com o bem-estar do país. Está mais preocupado com o que ela acredita do que com o bem-estar do país. Quando você se posiciona contra uma ideologia, logo você é considerado inimigo, né? E às vezes o seu posicionamento está correto. O seu posicionamento está correto, mas e a pessoa às vezes sabe disso.
mas ela te considera um inimigo porque você tem opiniões diferentes da dela, porque as suas opiniões são de esquerda, elas não têm nada a ver com aquilo que elas acreditam, então elas logo começam a te considerar como adversário. E, na verdade, o nosso país não anda enquanto a gente não coloca tudo em pratos limpos. O nosso país não se desenvolve enquanto a gente não vê o que é certo, o que é verdadeiro. Mas está surgindo uma galera, uma equipe, um povo que não está deixando isso barato. Realmente está questionando essas situações e questionando de forma decisiva, de forma correta, de forma honesta. São essas pessoas que têm ética no coração, são essas pessoas que realmente elas amam sua pátria. Elas estão desenvolvendo um trabalho social tão bonito, independente do que os outros acham, independente de que os outros questionem, elas sabem que o que ela está fazendo representa um grande avanço no seu país. Então isso é patriotismo, quando não são os seus interesses que estão sendo colocados ali em prática, são os interesses de um país, os interesses de uma nação. Quando não são, você não está falando um discurso por preocupações pessoais, mas por preocupação com o seu país, com o desenvolvimento, com a fome, com a miséria, com o desemprego, né? Então, partindo desse princípio, nós vemos que o nosso país está realmente se encaminhando para algumas coisas como o Enéas, né? Pessoas estão se posicionando com um pensamento parecido com o Enéas, que desafiava mesmo na época, só que ele é um cara, ele é posso dizer, um profeta nascido fora de época, né? Ele nasce meio antecipado, ele surge no viés da história brasileira, num momento meio antecipado, onde que as pessoas ainda eram preconceituosas. Você tem vídeos na internet de filhos de bacana falando que não queria dividir a praia, não achava certo que o pobre ficasse na mesma praia do filho lá do juiz, do desembargador. Então você vê em que contexto o Enéas se encontra inserido na história do nosso país, né? Mas que as suas palavras são tão firmes, são tão legais, que elas estão perpétuas na internet, elas estão eternizadas na internet. Tudo que ele fala realmente tem uma lógica muito, posso dizer, avassaladora, muito tremenda. Você observa que realmente é um cara realmente que, se estivesse na nossa época, estaria fazendo uma grande diferença. E esses boçais que você tem aí na política